Fala galera, aula extra número 2. Tem mais aulas ainda, não sei quantas que eu vou fazer ainda, mas essa é a aula extra número 2 e a gente vai falar sobre integração com bases de dados externas, tá? Então vamos pensar assim, tem vários casos de uso aqui. Um deles é, pensando no ambiente corporativo, né, numa empresa que já tem OutSystems, que tem a base de dados de outras aplicações que você queira integrar com OutSystems, serve para você conectar OutSystems com as bases de dados já pré-existentes no teu cliente ou enfim, né, na consultoria onde você trabalha e por aí vai. Quando a galera fala de Personal Environment, né, nesse momento a Personal permite aí você, por exemplo, utilizar bases de dados externas também, para você, por exemplo, estender, né, ou ultrapassar lá os 2 GB, né, que no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, os 2 GB de espaço em base de dados que a Personal limita, né, os usuários, enfim, os developers. Então, aqui a gente vai aprender quando tudo que a gente fez até agora, ou talvez que vocês tenham conhecido de OutSystems, foi sempre cria uma tabela de base de dados, de cliente, de contatos e por aí vai, e isso tudo fica no metamodelo da plataforma, ou seja, essa base, essas tabelas, né, para guardar os dados, ficam lá junto das tabelas da plataforma, né? Enfim, tem toda a parte de segurança, isso tudo certinho, não se preocupa, né? Mas a gente falou sempre de modelar as tabelas e daí a plataforma injetar elas ou criar elas automaticamente para você. Aqui é um cenário de você se conectar a uma base de dados externa pré-existente, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui agora e basicamente para isso eu preciso de eu preciso de uma base que esteja acessível para a internet, ou seja, ela tem que estar com IP público, né, com algum host, algum endereço público, tá? Eu criei lá, sou cliente da Localweb aqui no Brasil, não estou vendendo a Localweb nem nada, tá? Mas eu criei uma base de dados MySQL de testes lá, somente para a gente fazer esse exemplo aqui. Então você vai precisar de uma base externa, né? No meu caso eu estou utilizando uma MySQL, tá? Pública, ou seja, que você consiga enxergar ela na internet, porque lembra que o ambiente do teu cliente ou o ambiente personal, né? Ele está na internet, potencialmente está na internet, o do teu cliente, e então eles têm que conseguir se enxergar. Então, precisa de uma base de dados com um IP público, né, um endereço público que você consiga enxergar. Número 2, você vai precisar criar uma conexão, criar uma conexão lá no teu Service Center com essa base de dados. Depois a gente vai no Integration Studio, que foi um ponto que provavelmente você não viu abordado aqui na Masterclass, tá? E que às vezes a gente passa projetos aí, sei lá, passa um ano sem ter que tocar nele, sem ter que fazer nada com ele, tá? Então, por isso que a gente não colocou isso na Masterclass, mas, e talvez, né, no futuro a gente coloque, mas nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente ainda não tem. Integration Studio, tá? E número 4, a gente daí vai puxar esses dados, ou seja, vai puxar esses dados, né, que a gente tem na base de dados externa, para dentro do Service Studio, que é o que vocês já utilizaram. Tá? Então, revisando muito rápido, a base de dados exposta com IP público ou com endereço público, uma conexão de base de dados que a gente vai criar aqui no Service Center, né, lá do teu ambiente. Número 3, o Integration Studio, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Ele já vem com a plataforma, não tem que pagar mais nada por isso, não se preocupa. E o número 4, daí, você vai consumir essa tabela externa lá dentro do Integration, lá dentro do Service Studio, desculpa, que é o que a gente trabalha aí na maioria dos casos na Masterclass, tá bom? Então, primeira coisa que a gente vai fazer eu já tenho uma base de dados criada com endereço, nome da base de dados, senha, usuário e por aí vai. Provavelmente eu vou esconder isso aqui, tá, gente, na hora de criar. Vou ofuscar aqui só por uma questão de confidencialidade mesmo. Então, eu vou chamar aqui de MySQL Demo, tá? Vou dizer aqui que isso vai ser uma base de dados MySQL, beleza? O username, aqui daí eu vou esconder, tá, gente? Só para password. Deixa eu ver aqui a password, deixa eu me lembrar. Tá aqui a minha colinha do lado. Ok. Que eu criei especialmente aqui, né? Legal. O server também já estava aqui.
Tá? Essas coisas aqui do server e por aí vai, depois vocês vão ver que eu vou esconder. Só mesmo por uma questão mesmo aí de... E aqui eu vou também esconder, tá bom? Beleza. Com isso eu já posso fazer aqui um testar conexão. Lembrem, né? Aqui eu posso fazer com as outras, né? Poderia ter feito com um Oracle, um DB2, ou um SQL Server no Azure SQL, né? Vou fazer um test connection. Então, primeiro passo, né? Então eu já tenho lá a minha base externa, minha base criada. Isso aqui poderia ser uma base na rede do cliente de vocês, né? Para quem trabalhar aí com OutSystems no ambiente corporativo, beleza? Conexão funcionou certinho. Agora eu vou criar mesmo minha conexão de base de dados. Já está criado, perfeito. Aqui eu já terminei o meu trabalho, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá na outra ferramenta, que é o Integration Studio, tá? Aqui. O objetivo aqui, tá, gente, é mais mostrar para vocês. Eu não espero que as pessoas todas tenham um SQL público para testar, mas a galera que já é, a galera malta aí que já é de desenvolvimento, talvez tenha acesso aí a algum IP público, né, de uma SQL para poder fazer essa brincadeira, ou mesmo tenha já uma base de dados, uma SQL, por exemplo, né, para fazer essa brincadeira, tá? Então, mas quem não conseguir testar isso aqui, não se preocupa, é importante só vocês saberem que isso é possível, tá? E que a gente consegue ter esse tipo de extensibilidade na plataforma, tá bom? Então vamos lá. Integration Studio, eu vou vir aqui no File, vou me conectar lá no meu ambiente. Então, esse ambiente aqui é o mesmo ambiente que vocês utilizam lá para se conectar no Service Studio, ou seja, é o teu ambiente pessoal ou o teu servidor do teu cliente lá, né? Então, seria lá o ambiente pessoal, o ambiente de estudos, né, que a gente usou até aqui, tá? Vou me conectar. Perfeito, ok. Agora, vou vir aqui, criar uma nova extensão, tá? Também é no Integration Studio que a gente pode, por exemplo, programar código personalizado em .NET, mas a gente não vai abordar isso aqui agora, tá? Agora, é importante vocês saberem que ele tem esse nome de Integration Studio porque ele é uma das pontes de integração da plataforma com o mundo externo, com APIs, com base de dados e por aí vai, tá? Então, eu vou chamar aqui de MySQL Demo Rafa, tá? O nome da minha extensão. Então, essa minha extensão vai ser, eu criei a conexão com a base de dados lá no Service Studio, vocês vão ver como é que isso é no Service Center, desculpa. Criei aqui agora uma extension, tá? Que vai fazer essa ponte e aí depois eu vou consumir isso lá no Service Studio, tá? Então, beleza. Deu um nome qualquer aqui, tá? Lembrando, é o nome da minha extensão. Esses arquivos eles têm um ponto .xif, né? Que é o arquivo de extensão, beleza? Vou clicar aqui com o botão direito em Entities. Connect to External Table or View, ou seja, me conectar a uma tabela externa, tá? Cliquei aqui. Como eu estou no mesmo ambiente, né? Ou seja, eu fui lá e configurei lá no meu ambiente pessoal, no meu ambiente do meu cliente, aquela conexão com a base de dados, ela vai aparecer aqui, ó. Aquilo que a gente configurou no passo anterior aparece aqui agora, MySQL Demo, legal. Vou fazer um Next. Como eu posso ter debaixo de um usuário de base de dados várias bases diferentes, pensa nisso, né, para quem não é de programação, como várias baldes ali de dados diferentes, né, várias caixas de dados diferentes, né. Ele aqui me mostra quais as bases de dados que eu tenho disponíveis para conectar. Eu vou me conectar com essa Demo MySQL. Então, agora eu estou num grande balde que se chama Demo MySQL, né, minha base de dados. E aqui ele vai me mostrar a ou as tabelas que eu tenho disponível. Para esse exemplo aqui, eu só criei uma tabela, que é a minha TST Table, né? É uma tabela de base de dados, que está debaixo daquela base de dados Rafa Demo MySQL, voltei aqui, tá? Vou fazer para frente agora. Então eu só criei uma tabela lá só para mostrar para vocês o exemplo mesmo, e também não tem um vídeo tão longo assim. Então aqui eu tenho a tabela disponível. Se eu tivesse dezenas de tabelas aqui, é comum você fazer o quê? Poxa, eu não vou usar as dezenas de tabelas, eu vou usar só 4 tabelas. Então você poderia, de forma seletiva, só puxar 4 tabelas daqui para cá, tá bom? No caso eu só tenho uma, vou puxar ela mesmo. Ok, beleza. Aqui são algumas personalizações que a gente pode fazer também. Finalizar. E
já criei um pedacinho dessa ponte, tá? Então a gente foi lá, criou a conexão com a base de dados, testou ela, viu que deu tudo certinho, né? Se tivesse falhado lá do outro lado, a gente não ia conseguir fazer isso daqui. Então, a conexão com a base de dados, lá no outro lado, né, no Service Center, tem que estar funcionando, a senha tem que estar correta, aquela base tem que estar com o nome certinho, tudo, né? Então, beleza. Aí aqui eu consegui, com aquela conexão bem feita, eu consegui me conectar a ela e puxar as tabelas que eu quero dar visibilidade no estúdio. Então, eu puxei essa tabela TST Table, inclusive se a gente clicar aqui, eu consigo ver os campos que essa tabela tem. Eu não consigo ver os dados aqui, mas eu consigo ver os campos, né, a estrutura que essa minha tabela tem. Então ela tem um campo chamado ID, que é o identificador, o nome, e-mail e país, tá? Beleza? Com base nisso eu posso chegar aqui e fazer um publicar, que é muito semelhante ao que a gente tem lá do outro lado. Agora ele está subindo essa minha extensão que vai criar essa ponte, né, para eu conseguir acessar aqueles dados, né? Pede para salvar em algum lugar, vou salvar aqui a extensão em si, né? Perfeito. Ele está dando um alerta aqui, ou seja, ela já está no servidor, mas ele está dando um alerta aqui, tá? Que é o seguinte, ele quer que eu configure, que eu aponte, né, essa extensão para uma conexão de base de dados, tá? Talvez não fique tão claro, não seja tão fácil de explicar aqui agora com o nível de contexto que vocês têm, por aí vai, mas pensa assim, tá? Porque a gente já se conectou com aquela DB Connection antes, tá? Mas o que pode acontecer aqui? Você pode ter uma extensão, tá, no teu ambiente de desenvolvimento que você possa querer apontar para MySQLs diferentes, né? Para bases diferentes que têm a mesma estrutura, que às vezes têm o mesmo nome, mas estão em servidores diferentes. Então, por isso que nesse momento aqui ele está dizendo, Rafael, aquilo que essa ponte que você está criando, você quer conectar com qual base de dados, com qual apontador de conexão, tá? Então, eu vou dizer que eu quero apontar para esse daqui, mas eu poderia também apontar para esse daqui, tá? Se eles tiverem a mesma estrutura de dados, os mesmos campos, as mesmas tabelas, tá? Daria para alternar, para eu apontar, por exemplo, para um ambiente de dev e um de homologação, por exemplo, tá? Mas aqui eu quero dizer que nesse caso específico da demo, eu quero apontar realmente para cá. Apply, apliquei, beleza. A ponte está criada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o nosso bom e velho Service Studio, tá? Para vocês verem realmente daí eu consumindo aquela tabela que está lá numa SQL, numa aplicação aqui dentro da plataforma, tá? Vou criar uma aplicação qualquer aqui. Pode ser uma Traditional, Next, Demo, External, DB. Legal. Criar. O módulo é só esse mesmo. Perfeito. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, tá? Também não se faz necessário. É mais para vocês verem, tipo, conexão, extensão, fazendo a ponte, e aí a tabela sendo consumida aqui, né? Onde é que estão os meus dados na minha aplicação, né? A gente está falando de integração com dados externos, onde é que estão os meus dados? Na aba Data. Aquela tabela consta aqui, né? Eu posso expandir ela aqui? Não, a gente não vai encontrar. Por quê? Eu tenho que puxar a referência dela, eu tenho que puxar a conexão dela, né, para cá. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui no Manage Dependencies. Tá? Acho que ficou demo, né? Aqui está, MySQL Demo Rafa. Cliquei. Tenho ela aqui. Ok. Aplicar. E aí vocês vão ver que aqui do lado direito ela vai ficar disponível já debaixo desse cara aqui, tá? E aí, por exemplo, eu posso fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Exatamente, eu posso, por exemplo, arrastar ela para aqui. No caso dessa minha tabela, né? Ok. E já poderia ter aqui a listagem dos dados dela prontinha, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para a gente melhorar o nosso teste. Vou colocar isso como anônimo. Publicar. E aí a gente vai conseguir ver essa tabela sendo exibindo os dados, né? Eu coloquei uma linha de dados só lá, mas a gente vai conseguir ver essa tabela exibindo os dados lá de forma remota, tá? Vocês podem ver aqui uma coisa que eu não consigo chegar aqui
e apagar, né, os dados dela, ou desculpa, apagar não, botar mais campos e por aí vai. Por quê? Você está consumindo uma tabela cujo modelo de dados, cujos os atributos dela, as colunas, os campos, como você quiser chamar, são geridos lá fora, ou seja, são eu criei isso, né, num sistema fora da plataforma, né, mas consigo consumir aqui dentro dos modelos aí suportados pela plataforma. Deixa eu ver, terminando já. Ok. Se eu abrir aqui no browser, a gente provavelmente já vai conseguir ver a listagem funcionando com dados lá de um servidor MySQL, ou seja, não é uma coisa que está dentro da minha plataforma OutSystems, é um dado que vem lá de um servidor externo MySQL, tá? Que eu criei um servidor que está público e por aí vai. Deixa eu só ver aqui. Ele demora aqui uns minutinhos, uns segundos, na verdade, né? Já está, é isso aí mesmo. Já tem aqui os dados, tá? A gente consegue ver aqui a alteração dela, consegue ver, desculpa, os dados que eu busquei lá daquela tabela. E isso aqui está funcional também, tá bom? Então, se eu tivesse... Aqui eu não tenho uma pesquisa, né? Mas eu vou colocar aqui, sei lá. Beleza, está funcionando. Se eu pesquisar por Rafa, como único registro. Tá? Então, lá na plataforma, tá, gente? Se eu voltar aqui para o estúdio, a gente vai ver que eu tenho uma query normal sendo feita, um aggregate, né, fazendo filtros e por aí vai, só que há uma tabela externa. Né? Então, isso é importante para vocês conhecerem essa capacidade de integração da plataforma, tá? Rafa, mas velocidade disso, latência, enfim, e aí vai depender tudo de onde o teu servidor está instalado, onde é que o teu MySQL está instalado, qual que é, se o teu MySQL está, sei lá, lá num servidor da Holanda e a tua persona ou o teu ambiente do teu cliente está aqui em São Paulo. Então, isso tudo vai influenciar, mas é importante você entender que a plataforma tem essa capacidade de integração com bases de dados externas, tá? É comum, por exemplo, você ter clientes que dizem assim, Rafael, isso aqui tudo eu vou querer criar do zero e aí eu quero que você vá lá, né, e crie as tabelas todas aqui no estúdio, bonitinho, tudo pelo estúdio, mas tem tabelas que são de sistemas de legado da empresa ou core da empresa, sei lá, que a gente não pode mexer nelas, a gente não pode, como é que se diz, mudar a estrutura, mas você pode ler dados de lá e, quem sabe, até poder alterar dados de lá, tá? Então, é um cenário comum aí de se utilizar. Aí, Rafa, segurança de dados. Tem empresa, por exemplo, que pode fazer o seguinte, deixar você somente ler dados e não alterar nada. Como é que eles fazem isso? Aquele usuário de banco de dados que a gente usou lá na frente para se conectar, podem ser dadas permissões especiais para ele somente ler informação e não deixar nem apagar informação ou remover informação, nem atualizar ou inserir informação nova. Então tem todos esses controles que você pode fazer, né? E é importante aí você conhecer isso da plataforma como mais uma capacidade dela de extensão. E acho que isso é poderosíssimo, né? Mas o fato é que às vezes a gente passa aí meses sem mexer nisso daqui, sem ter um projeto que necessite disso. Outros projetos, às vezes, você vai precisar disso daqui desde o primeiro dia, tá? Mas é um conceito aqui, é uma coisa que a gente queria trazer também numa aula extra para vocês da nossa Masterclass, tá bom? Então, obrigado, espero que tenham gostado. De novo, tá? Não se preocupa se vocês não conseguirem fazer esses testes, se vocês não têm uma base de dados externa configurada, não tem problema nenhum. É importante só vocês conhecerem isso daqui, né? É mais importante do que testar, né? Nesse caso aqui. Porque eu tive que ir lá e criar um MySQL meu, botar ele como público e por aí vai, então nem todo mundo pode fazer isso daí, mas é importante vocês conhecerem isso, né? Para quando alguém tocar no assunto, olha, pô, o Rafa falou que dá para conectar com base de dados externas, tá bom? Obrigado, vejo vocês na próxima aula então e continuem aí firmes na Masterclass.